Oi, moça. Oi, moço. Estou relendo o livro O Amor Chegou. E para quem me acompanha aqui desde o primeiro podcast, sabe que o nome que eu escolhi para este podcast, chamado Direção de Casa, tem a ver com a última página deste livro. Mas hoje eu não vou falar da última página. Eu vou voltar um pouquinho, vou lá para as páginas iniciais, ou melhor, eu vou falar de um trecho em uma das páginas iniciais que me chamou a atenção e eu quero muito compartilhar agora com vocês. Meu nome é Cíntia Ferreira, eu sou uma apaixonada por organização e o intuito desse podcast é trazer para vocês situações, compartilhar mesmo cenários que foram bons para mim e que também não foram tão bons assim, para a gente refletir um pouco acerca da nossa vida, acerca das nossas práticas, para melhorar a nossa rotina, para melhorar o nosso dia a dia e principalmente para melhorar a nossa relação com as pessoas. Porque nós somos seres sociáveis, ninguém vive sozinho. Então, se você não se dedica a ter uma boa relação com o outro, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na igreja, enfim, qualquer círculo social, é algo muito preocupante. Mas vamos voltar aqui ao livro. Na página 30, no segundo parágrafo, a autora diz o seguinte, abre aspas: entre as paredes pintadas de cor-de-rosa do restaurante, antes de sua mãe dizer coisas impensáveis, Claire estava feliz. A princípio, porque tinha resolvido ficar feliz. E em seguida, relaxou na sua felicidade e se permitiu curti-la. Calma que eu vou esmiuçar isso aqui para você entender melhor. É um parágrafo tão pequenininho, mas de um aprendizado assim enorme. E a gente pode até, na última frase, dividir em 3 situações. Eu vou explicar. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho aqui com vocês sobre a Claire. A personagem Claire, ela é uma menina que eu não lembro se ela tem 9 ou 11 anos, mas é mais ou menos nessa faixa etária. É porque eu já li o livro, só que tem muitos anos, e agora que eu tô relendo. E eu confesso que eu não vou lembrar desses detalhes, mas ela é uma personagem que chama muito a atenção. E essa felicidade que a autora menciona aqui, até lendo o livro e tal, pensei assim, nossa, a autora poderia ter parado por aqui quando ela fala entre as paredes pintadas de cor-de-rosa do restaurante. Antes de sua mãe dizer coisas impensáveis, Claire estava feliz. Ela poderia ter parado por aí, que o leitor entenderia perfeitamente o que estava acontecendo. A Claire tem um problema com a mãe, que sofre de alguns problemas emocionais. E essa mãe, inesperadamente, a convida para almoçar. E ela fica tão feliz. Imagina, uma menina entre 9 e 11 anos é convidada pela mãe para poder almoçar. Ou seja, não é uma atividade que elas costumam fazer. E aí ela fica radiante e considera ser um grande evento. Não bastasse o convite da mãe, quando ela chega no restaurante, ela fica encantada demais com as paredes pintadas de cor-de-rosa. Aí eu pensei assim, nossa, realmente essa criança, essa personagem estava muito feliz. Mas aí a autora continua, olha as palavras da autora, abre aspas. A princípio, porque tinha resolvido ficar feliz. E em seguida, relaxou na sua felicidade e se permitiu curti-la. Ou seja, a autora aqui, ela quis justificar, embora ela já tinha dado todos os motivos que deu pra gente entender aqui perfeitamente por que a personagem Claire estava feliz, mas ela acrescentou essas informações. E por isso que eu falei que dá pra gente dividir em 3, porque realmente tem 3 momentos aqui. O primeiro momento é que a personagem Claire, ela resolve ficar feliz. Ela estava feliz porque ela resolve ficar feliz. Segundo momento, ela estava feliz e ela relaxou na sua felicidade. Terceiro momento,
Ela estava feliz e se permitiu curtir essa felicidade. E aí eu fiquei pensando a respeito, até assim marquei aqui, grifei com meu marca-texto, porque agora eu tenho marca-textos coloridos, tá? E aí eu grifei aqui e fiquei pensando nisso. Eu acredito que tá faltando isso em muita gente, a começar por mim. Ao mesmo tempo que a gente conversa, que a gente fala de coisas aqui interessantíssimas, que vocês escrevem nos comentários. Inclusive, deixa eu abrir um parêntese aqui. Você já se inscreveu neste canal? Por favor, não acredito que você está ouvindo meu podcast e ainda não se inscreveu. Se inscreva e curta esse podcast para o YouTube entender que esse assunto é relevante e poder recomendar a várias outras pessoas. E aí você me ajuda a crescer e a expandir esse canal que faz parte do meu sonho. Voltando a falar de mim, então assim, não pensem vocês que quando eu falo as coisas aqui, que eu não tomo para mim, apenas estou falando para vocês. Muito pelo contrário, essa mudança, essa reflexão, essa visão de determinados pontos acontece primeiro em mim. Lembra que lá no início a ideia do podcast era essa, compartilhar as coisas que aconteceram na minha vida? Então, começa aqui dentro de mim primeiro, para depois eu poder passar para vocês. E aí, pegando esse trecho do livro, eu fiquei bastante reflexiva. Vocês não acham que falta isso na gente? Parte dessa sua felicidade é porque primeiro você resolveu ficar feliz. Porque se você não resolvesse ficar feliz, não teria a menor condição de você afirmar esta felicidade. Ponto 2, relaxar na sua felicidade. Depois de você ter decidido, resolvido ficar feliz, você relaxa nessa sua felicidade? E para finalizar, ponto 3, você se permite curtir esta felicidade? Aí que está o ponto principal. Quem não ouviu o meu podcast anterior a este, volta um pouquinho. É o podcast número 5. Depois que você terminar esse aqui, por favor. Mas volta um pouquinho lá no podcast número 5, que eu falo exatamente sobre isso. Nós precisamos nos permitir sentir. A gente não está se permitindo mais isso. Tá, vamos para a prática agora. Eu sei que isso não tem como a gente fazer de caso pensado. Se eu estou feliz é porque eu estou feliz. Mas você já parou para olhar para uma criança quando ela está nesse estágio de felicidade? É exatamente isso que o livro está dizendo. A criança, ela fica feliz porque ela resolveu ficar feliz ali na hora. Ela não pensa em mais nada, ela simplesmente decidiu que aquilo ali vai ser a felicidade dela. Depois ela relaxa nessa felicidade e ela se permite curtir essa felicidade de forma tão intensa. E a gente precisa aprender com as crianças. Crianças, quando ganham seus brinquedos, seja por um brinquedo que muito desejava ou um brinquedo que chegou de surpresa, como eles ficam felizes. E aí eles brincam a ponto de dormir com aquele brinquedo na mão. Minha filha por muitas vezes já fez isso. Era sempre assim, todos os brinquedos que ela ganhava, ela dormia com aquele brinquedo na mão. E era muito engraçado. Poderia ser qualquer brinquedo que ela ganhasse, ela dormia com aquele brinquedo na mão. Por quê? Ela estava relaxando na sua felicidade e se permitiu curtir essa felicidade durante muito tempo. Já nós, adultos, a gente infelizmente peca nisso, porque a gente logo que decide ficar feliz, em seguida, ao invés de relaxarmos nesta felicidade e nos permitirmos curtir essa felicidade, a gente foca no próximo problema. E aí que está a situação mais complicada, porque aí essa felicidade ela se torna muito passageira, e você
realmente fica com aquela sensação de não ter curtido, porque realmente você não curtiu. Quando eu falo de felicidade, é para qualquer coisa, gente, é para qualquer coisa. A personagem do livro, ela teve a situação ali de alegria, de muita felicidade pelo convite inesperado da mãe em levá-la para almoçar, mas também ela ficou muito feliz da mãe ter escolhido um restaurante. Tinha as suas paredes pintadas da cor de rosa. Se você parar para pensar, é algo tão simples, uma coisa tão pequena, mas que para a menina foi algo assim espetacular. Ela ficou muito encantada com aquilo e gerou uma satisfação dentro dela a ponto dela curtir tudo que ela estava vivendo com a mãe. E nós? Será que estamos olhando para as paredes pintadas de cor-de-rosa das nossas vidas? E outro ponto interessante para a gente pensar é que não deixar que ninguém diga que aquilo é banal, porque só você sabe das suas lutas, só você sabe do que você batalha e para que você batalha. Só você sabe. Cada um de nós tem uma história e história merece ser respeitada. Então vamos fazer como a Claire, vamos decidir, resolver ficar feliz, em seguida relaxar na nossa felicidade e terceiro, vamos nos permitir curtir essa felicidade. E falando em felicidade, eu tenho a maior satisfação em trazer para vocês que a partir do mês que vem eu trarei aqui neste podcast 5 histórias aos domingos, exatamente às 10 da manhã, para vocês ouvirem, entenderem a moral daquela história. Então já fica aí na expectativa que no próximo domingo, às 10 horas da manhã, irá ao ar a primeira história em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Foi a forma que eu encontrei de, por ser um mês festivo, intensificar as boas práticas para que possamos viver melhor uns com os outros. Ouça, é para você. Até o próximo podcast.